Bom dia a todos. Então, esse vídeo aqui nada mais é do que um vídeo sobre transformações gasosas e termodinâmicas, tá bom? Vai ser apresentado por ninguém menos que eu, Dudu, Lucas e o Thiago, beleza? E nós somos todos do segundo ano C do site 123. É isso. Quando tampamos a saída da seringa, limitamos a quantidade de ar. Ao deslocar o êmbolo, a quantidade de ar dentro da seringa continua a mesma. O que muda é a pressão exercida sobre as moléculas. Essas moléculas ficarão mais próximas em razão da diminuição do volume no interior da seringa, então passam a se colidir. Bom galera, me chamo Lucas, sou do segundo ano C e hoje vou mostrar para vocês o experimento do balão. Primeiramente, os materiais que vamos precisar são um balão, água quente e água gelada. Como vocês podem ver, meu balão nem tá tão cheio nem tão murcho. Agora eu vou colocar meu balão na água quente. Ao colocar o balão na água quente, o volume dele aumenta e a pressão continua a mesma, não muda. Agora eu vou tirar ele aqui para vocês verem como ele expandiu. Tá vendo? Ele tá bem expandido agora, ele deu uma enchida. Quando eu mantenho a pressão constante, se eu aumentar a temperatura, o volume aumenta. O nome dessa transformação se chama adiabática. Bom, agora eu vou tirar meu balão da água quente novamente e vou colocar meu balão na água gelada. Ao colocar o balão na água gelada, a temperatura vai diminuir e o volume do balão vai murchar. Vocês podem ver aqui, ó. Ele está murchinho, ó. Então, a temperatura e volume são diretamente proporcionais. Já para fazermos o terceiro experimento, iremos precisar de uma latinha, uma fita isolante para podermos lacrar acima da latinha, uma vela, uma água gelada. Iremos acender a vela para esquentar o fundo da lata e é preciso estar bem lacrado para o ar de dentro da latinha não sair. Vamos lá. Quanto mais esquentarmos, mais a temperatura sobe e basicamente a pressão também. O que não está mudando é só o volume que vai se manter constante. Então, se a temperatura subir, a pressão também sobe. Iremos esquentar bastante a lata, por isso segure com uma luva ou um pano para não queimar sua mão. Após termos esquentado bastante, iremos jogar rapidamente a latinha dentro da bacia com gelo. O que vai acontecer com a lata? Ela vai amassar, porque quando jogarmos ela dentro da bacia com gelo, a temperatura irá diminuir, e irá diminuir bastante, porque a pressão do lado de fora está tão grande que irá esmagar a lata. Ela irá colapsar para dentro, mas ela só vai colapsar se você lacrar bem a latinha. E o que não mudou nesse experimento foi o volume, só mudou o volume quando colocamos na água com gelo. Bom dia a todos novamente. Me chamo Francisco, sou do segundo C e eu vou estar respondendo aqui as perguntas do estudo dirigido junto com a edição de vídeo que foi eu mesmo. Bom, vou estar respondendo a primeira pergunta, que no caso é a pergunta 21 do estudo dirigido, que é como funciona uma panela de pressão. Bom, pediram para mostrar um vídeo de como é o funcionamento, porém tá muito tarde e não vai dar, vou usar a imagem e é isso mesmo. Como o nome já diz, o funcionamento de uma panela de pressão, ela se dá por um aumento de pressão interna da vasilha e maior que a pressão atmosférica, que consequentemente faz com que o ponto de ebulição do líquido aumente. E ao fecharmos a panela, ela já contém uma quantidade de ar que está com a pressão igual à atmosférica, certo? E é importante ressaltar que a água ferve quando suas bolhas preenchidas de vapor de água vencem a pressão atmosférica, que a empurram para o fundo do recipiente. E à medida que fornecemos calor, chega um determinado ponto em que a pressão dentro da bolha de vapor fica maior que a pressão externa e a bolha sobe, beleza? É isso. Bom, próxima pergunta, pergunta de número 22, que é como funciona uma locomotiva a vapor. Então, na locomotiva, o combustível é a madeira ou o carvão, que se queima em um forno, certo? E a combustão esquenta uma caldeira em que há água e produzindo vapor, como em uma panela de pressão. O vapor se encontra em alta pressão
E o vapor, ele sai, então, ele sai por um duto, né, e chega em um cilindro. E nisso ele entra por uma válvula de admissão, beleza? Assim, fazendo a locomotiva e soltar fumaça. E é isso, e andar, né? Bom, a questão de número 23, ela pede pra mim explicar, né, como funciona um motor a combustão interna de 2 tempos, certo? É bem simples até. Então, o pistão, galera, ele chega ao ponto morto inferior, certo? E a válvula de admissão fecha, completando o primeiro tempo do motor, certo? Já no segundo tempo, que é na compressão, o pistão ele sobe e comprime a mistura de ar e vapor de gasolina. E o tempo de compressão fecha quando o pistão sobe totalmente, certo? É isso. E eu escolhi essa imagem que dá até para vocês verem basicamente como funcionam os 4 tempos, entendeu? Que é a próxima pergunta do nosso estudo dirigido, né? Bom, e nossa última questão do estudo dirigido, né, manda eu explicar o funcionamento de um motor a combustão interna de 4 tempos, certo? Então, galera, o motor de combustão ou de explosão, né, ele funciona em 4 tempos. E, tipo, a entrada da mistura de combustível de ar, a compressão dessa mistura e a explosão de escape dos gases formados. E o motor que normalmente equipa os automóveis é o motor de explosão ou de combustão de 4 tempos, certo? Mas aí vocês vão me perguntar o que é o de 4 tempos. Bom, naquela imagem da última questão, ela mostra exatamente o que é, né? Que é quando o pistão ele sobe e libera os gases formados na combustão, ok? Bom, é isso. Obrigado mais uma vez e um bom dia a todos.